Há momentos na vida em que seu coração se sente preso a fios invisíveis, cheio de esperança, mas sombreado pelo medo. Eu o amo há quase 6 anos. Anos que pensei que estavam construindo um futuro compartilhado, um casamento, uma família, o tipo de final feliz com que eu sonhava. Mas então, aquela luz no fim do túnel se apagou de repente quando ele disse ao meu pai que a pediria em casamento antes do fim do mês, uma promessa que lentamente se dissolveu em palavras vazias e adiamentos intermináveis. Nosso aniversário se aproximava, um dia que deveria ter sido um marco, mas que foi engolido pelo silêncio, presentes distantes e desculpas nunca ditas na hora certa. Tudo parecia caótico em meu coração, presa entre a esperança ardente e a amarga decepção, eu me perguntava, será que ele realmente queria caminhar para o futuro comigo? Esta não é apenas uma história sobre uma promessa quebrada. É a jornada de um coração despedaçado, de sonhos outrora tão certos, agora persistentes como uma dor silenciosa. E quando o silêncio cresce, quando as explicações parecem sem sentido, que escolha você tem se não deixar ir? Junte-se a mim enquanto eu aprofundo nesta história, não apenas nos eventos, mas também nas emoções cruas, nas feridas ocultas e na decisão dolorosa que uma mulher enfrenta em um momento decisivo de sua vida. Minha história não é apenas para compartilhar, é para perguntar, se fosse você, esperaria ou seguiria em frente? Quase 6 anos. 6 anos da minha vida, entrelaçados com risos, lágrimas silenciosas, sonhos sussurrados no escuro e momentos que pareceram uma eternidade. Quando o conheci, acreditei-no para sempre. Eu tinha 25 anos, cheia de esperança e pronta para construir uma vida com alguém que prometeu estar ao meu lado em tudo. Mudamos para morar juntos depois de alguns anos, compramos coisinhas para encher nosso apartamento e conversamos sem parar sobre o nosso futuro, casamento, filhos, um lar cheio de amor. Mas a vida, como sempre, nos pregou algumas peças. O ano passado foi o mais difícil. Ele perdeu o emprego e, de repente, os planos que antes pareciam tão claros ficaram confusos. Arrumamos a casa naquele apartamento e voltamos a morar com nossos pais, casas separadas, mas um sonho compartilhado para salvar e reconstruir. Observei a luz nele cintilar, a mesma centelha que antes fazia meu coração disparar se apagou sob o peso da incerteza. Mesmo assim, apesar das dificuldades, eu persisti. Por 6 anos, pensei que o amor seria suficiente. Mas então chegou aquele dia, o dia em que meu pai, normalmente reservado, perguntou-lhe gentilmente, quando você planeja pedir minha filha em casamento? Lembro-me de ouvir sua resposta como se algo frágil se partisse dentro de mim antes do final do mês que vem. Confiante, com certeza, uma promessa. E, no entanto, com o passar dos dias, essa promessa se transformou em silêncio e adiamento. Naquelas semanas que antecederam o nosso aniversário, a ansiedade cresceu como uma dor profunda no meu peito. Cada sorriso parecia forçado, cada conversa carregada de tensão. Parei de dar indiretas porque queria que viessem dele, do seu coração, não da minha necessidade desesperada de segurança. Mas os sinais estavam lá, pequenas rachaduras em uma fundação que eu considerava forte. Quando ele de repente sugeriu uma escapada de fim de semana, meu coração apertou. Se ele tivesse realmente planejado isso, seria tão fácil dizer sim a uma viagem espontânea sem dizer uma palavra sobre o pedido? Os amigos começaram a notar meu silêncio. Minha irmã sussurrava preocupação em ligações tarde da noite, perguntando se eu estava bem. Minha mãe, antes de falecer, sempre me lembrava: você merece alguém que tenha certeza. Perdê-la no ano passado já havia deixado um vazio dentro de mim e agora o peso da espera era insuportável. Eu me sentia presa entre a esperança e a tristeza. Será que eu estava me apegando a um sonho ou a uma promessa que ele nunca quis cumprir? A linha entre amor e decepção se turvava. A cada dia que passava, o homem que eu pensava conhecer parecia se distanciar, deixando dúvidas para preencher o silêncio. Seria o medo que o impedia? Teria medo de me perder se não fizesse tudo perfeitamente? Ou pior, será que ele não queria mais essa vida comigo? E quando comecei a me perder nessas perguntas, o aniversário se aproximava, um dia que outrora simbolizava nossa jornada, agora se ergue como um lembrete cruel de tudo o que ficou por dizer, por fazer. Será que ele quebraria o silêncio, ou ele ecoaria para sempre a promessa que nunca se realizou? Este foi apenas o começo, o momento em que o amor encontra a realidade e o coração deve decidir se deve continuar ou deixar ir.
Fique comigo enquanto mergulhamos mais fundo nas reviravoltas da esperança, da traição e da dança agridoce do amor que se seguiu. Porque, às vezes, a parte mais difícil do amor é encarar a verdade que não queremos ver. As palavras vieram facilmente no início. Prometo que vou pedi-la em casamento antes do fim do mês. Essas palavras ecoaram em minha mente, uma frágil tábua de salvação no mar de incertezas. Mas a realidade, fria e implacável, mostrou uma história diferente. Dia após dia, mas nenhum anel, nenhum plano, nenhuma indicação de que ele estava pronto para dar aquele salto. Ele trouxe flores e um cartão no nosso aniversário de 5 anos, mas mesmo esses gestos pareciam carregados de hesitação. Comemorar 5 anos sem um pedido de casamento seria constrangedor, disse ele certa vez, uma frase que doeu mais do que qualquer silêncio. Suas palavras plantaram uma semente de dúvida. Será que eu era apenas um substituto até o momento certo? Eu queria tanto acreditar que era apenas medo, não falta de amor. Amigos tentaram-me animar. Minha melhor amiga, Ana, me ligou tarde da noite depois de perceber meu silêncio em uma reunião. Talvez ele precise de mais tempo, disse ela suavemente, tentando aliviar minha dor. Mas, por dentro, eu estava-me desfazendo. Os adiamentos repetidos não eram apenas questões de tempo, pareciam rachaduras se formando em tudo o que eu pensava que tínhamos construído. Havia a viagem de dia dos namorados que ele planejava, ingressos para parques temáticos, grandes sorrisos, gargalhadas. Todos os outros diriam que era romântica. Mas para mim? Era uma distração. Uma maneira de encobrir a pergunta silenciosa, quando ele realmente se comprometeria? Essa pergunta assombrava cada momento de silêncio. O confronto gentil do meu pai também me assombrava. Ele nunca insistia, mas o peso da sua pergunta, quando você vai pedir minha filha em casamento, pairava como uma sombra. E então a promessa, antes do final de agosto. Meu coração se apertou com uma esperança cautelosa. Mas a esperança parecia frágil, escapando por entre meus dedos como areia. Toda vez que eu perguntava, suas respostas eram vagas, hesitantes. Talvez em 2 ou 3 semanas. Aquelas palavras pareciam pregos em um quadro negro e cada repetição enfraquecia minha confiança. Será que eu estava sendo irracional em esperar uma resposta clara? Ou ele estava-me mostrando a verdade que não podia dizer em voz alta? O momento mais doloroso foi quando percebi que ele não estava apenas adiando um pedido de casamento, ele estava-me adiando. A mulher que ele um dia chamou de seu futuro agora era uma reflexão tardia, uma possibilidade de ser adiada indefinidamente. Essa percepção foi mais profunda do que qualquer discussão ou briga jamais poderia ser. Eu me peguei revivendo momentos na minha cabeça, o jeito como ele me entregou uma pulseira sem me olhar nos olhos, a tristeza silenciosa escondida por trás dos seus elogios forçados. Eu conseguia ver a distância aumentando, um abismo se alargando a cada promessa não cumprida. Até meu próprio coração me traiu às vezes. Eu queria acreditar que ele me amava o suficiente para lutar por nós, mas o silêncio gritava o contrário. Era uma batalha diária, entre me apegar ao amor que eu conhecia e aceitar a traição de promessas quebradas. E durante todo esse tempo, uma pergunta permaneceu mais alta do que nunca. Quanto tempo você espera por alguém que está lentamente desaparecendo? A dor não estava apenas no meu coração, ela se instalou nos meus ossos, um peso invisível que eu carregava por toda parte. Todas as manhãs, eu acordava com uma ansiedade corrosiva que sussurrava, e se este for realmente o fim? A espera constante e agonizante, tornou-se uma sombra que obscurecia até os momentos mais brilhantes. Lembro-me de noites em claro, olhando para o teto, repassando cada conversa, cada olhar, cada silêncio. Minha mente entrava em uma espiral de e se e talvez, transformando a esperança em medo. O homem que eu amava estaria se preparando para dizer sim ou já estaria se despedindo? Perder minha mãe no ano anterior tornou tudo ainda mais pesado. Sua ausência era como um eco silencioso nos espaços onde o amor costumava viver. Ela sempre fora meu porto seguro, aquela que me lembrava que eu merecia o melhor. Agora, sem sua voz para me acalmar, a dúvida se insinuava como um ladrão na noite, roubando minha confiança. Minha irmã, Maia, se tornou minha âncora.
Mensagens de texto tarde da noite, corridas para o café, longas conversas em dias difíceis. Ela estava lá, tentando me puxar de volta do abismo quando eu sentia que estava caindo em desespero. Você é mais forte do que isso, ela dizia, mas mesmo suas palavras às vezes não conseguiam alcançar a tempestade silenciosa dentro de mim. A parte mais dolorosa não era só espera, era me sentir invisível. Como se cada promessa fosse um fio se desfazendo entre nós. A portas fechadas, eu estava-me desintegrando, lutando contra o medo de que talvez esse amor não fosse para durar. Aquela traição não foi barulhenta nem raivosa, mas silenciosa, um recuo lento para trás dos muros que construímos juntos, mas que ele agora estava escalando silenciosamente. Até meus amigos começaram a perguntar se eu estava bem. Uma noite, Ana segurou minha mão com força e disse: "Você merece clareza, não migalhas de esperança." Essas palavras me atingiram profundamente porque, no fundo, eu sabia que ela estava certa. Eu estava sobrevivendo de fragmentos, uma mensagem, um sorriso, um plano sem muita convicção, quando eu realmente precisava da verdade. A tensão entre o amor e a perda se retorcia dentro de mim. Eu queria lutar por nós, acreditar que, além do silêncio e da demora, havia um homem pronto para se comprometer. Mas a cada dia, o medo aumentava, e se a hesitação dele não fosse por medo ou por falta de tempo, mas por uma decisão silenciosa de deixar ir? E, no entanto, em meio à tristeza, comecei a vislumbrar algo novo. As rachaduras dolorosas em nossa história estavam lentamente moldando meu caminho para a força. Eu não era mais apenas uma mulher esperando, eu estava começando a me tornar uma mulher que merecia algo melhor. Mas a batalha mais difícil ainda estava por vir, enfrentar o momento em que a esperança deve dar lugar à verdade e amor significa deixar ir. A noite estava carregada de palavras não ditas quando ele chegou à minha porta, carregando um buquê de flores e a pulseira que eu silenciosamente esperava, mas nunca esperava. A maneira como ele me entregou aquele presente, sem contato visual, sem carinho, pareceu um ensaio para o silêncio que se seguiria. Seus elogios pareciam ensaiados, repletos de uma tristeza que eu não conseguia ignorar. Era como se ele estivesse se desculpando sem falar. Reservas para jantar no nosso restaurante favorito nos aguardavam, mas com um horário de fechamento que parecia apressado e descuidado, a noite carregava uma tensão estranha e frágil. Sentei-me à sua frente, refletindo o vazio silencioso em seus olhos, o coração batendo forte com uma mistura de desespero e pavor. Quando perguntei diretamente: "Você vai me pedir em casamento hoje à noite?", o peso da resposta me atingiu como uma onda: "Não." Naquele momento, os anos, as promessas e os sonhos que um dia compartilhamos se estilhaçaram em fragmentos que eu não conseguia mais segurar. Pedi a ele para cancelar o pedido de comida, com a voz trêmula, mas firme. Ir embora foi ao mesmo tempo uma rendição e um ato feroz de amor próprio. Durante a viagem de carro para casa, o silêncio cresceu entre nós, pesado e sufocante. Ele hesitou quando perguntei quando, se é que algum dia, ele planejava me pedir em casamento. "Talvez em 2 ou 3 semanas", respondeu, com uma incerteza que parecia uma traição. Eu já lhe dera até o fim daquele dia. Chega! Aquela noite não foi apenas o fim de um aniversário. Foi o nosso fim. E quando ele foi embora, desligando a localização como se estivesse apagando os capítulos que escrevemos juntos, senti cada dor da perda, cada fisgada da confiança quebrada. Chamei-o de mentiroso, não para ferir, mas para me libertar das mentiras que eu vinha vivendo. Meu coração se despedaçou de uma forma que palavras não conseguem descrever. Eu estava com raiva, traída, mas por baixo de tudo havia um lampejo de algo mais sombrio, alívio. Alívio por a espera ter acabado, por eu finalmente poder começar a me soltar. Minha irmã esteve ao meu lado naquela noite, sua presença firme enquanto eu desmoronava. "Você merece muito mais do que isso", ela sussurrou, segurando minha mão com força enquanto eu enfrentava o abismo da tristeza e o caminho incerto à minha frente. A estrada não estava limpa e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas naquele silêncio, pela primeira vez em anos, ouvi minha própria voz erguendo-se dos destroços, dizendo-me que eu era suficiente, que o amor não deveria doer tão profundamente e que, às vezes, ir embora é a coisa mais corajosa que você pode fazer. No silêncio que se seguiu uma desilusão amorosa, aprendi uma das verdades mais duras. O amor, por mais intenso ou profundo que seja, nem sempre é suficiente para construir um futuro.
Eu costumava acreditar que o amor poderia conquistar tudo, que, se duas pessoas realmente se importassem, o resto se encaixaria. Mas a realidade pintou um quadro diferente, mais nítido e implacável. O amor é belo em sua forma mais pura, mas a vida exige mais: confiança, comprometimento, objetivos compartilhados e a coragem de dar passos difíceis juntos. Sua hesitação não era apenas uma questão de tempo, era uma questão de prontidão, de disposição para abraçar o desconhecido comigo. E quando essa base se abala, até o amor mais forte pode ruir. Amigos com quem eu confiava sussurravam suas próprias histórias, contos de esperas longas, de batalhas que drenavam suas almas. Ana, minha melhor amiga desde a faculdade, me lembrou gentilmente: você merece alguém que te escolha todos os dias, não apenas quando for conveniente. Suas palavras reverberaram em minha mente como uma tábua de salvação, me puxando em direção à clareza. Minha irmã Maia, que me viu desfazer e reconstruir, sentou-se comigo durante longas conversas que se estenderam até altas horas da madrugada. Todos nós temos nossas batalhas, disse ela. Mas o amor verdadeiro não deve parecer uma zona de guerra. Sua sabedoria me enraizou na realidade e me impulsionou a redefinir o que eu queria e o que eu merecia. Percebi que o amor sem ação é apenas uma história esperando para acabar. É preciso mais do que palavras, são necessários sacrifícios visíveis e invisíveis, escolhas feitas sem hesitação e uma visão compartilhada que exige sacrifícios de ambos os lados. O amor dele estava lá, ou talvez não. Mas suas ações, aquelas ações hesitantes e cautelosas, contavam uma história diferente. Crescer rápido em meio a essa dor foi uma lição amarga de respeito próprio. Aprendi a ouvir não apenas o que as pessoas dizem, mas também o que demonstram. Aprendi que esperar indefinidamente não é lealdade, é perda. E que amar a mim mesma significava escolher não me conformar. À medida que reconstruí meu mundo, novas portas começaram a se abrir, oportunidades que eu havia ignorado enquanto me apegava a uma promessa que nunca foi inteiramente sua. Comecei a ver o amor não como minha única salvação, mas como parte de uma história maior, uma história da qual eu sou autora. Depois da tempestade de corações partidos e promessas quebradas, o silêncio que se seguiu foi ao mesmo tempo assustador e necessário. Foi naquele silêncio, a ausência da voz dele, a quietude dos nossos sonhos desfeitos, que finalmente comecei a ouvir os meus. Lenta e dolorosamente, comecei a resgatar pedaços de mim que eu pensava estarem perdidos para sempre. A terapia se tornou meu santuário. Minha antiga terapeuta, que eu não via há quase um ano, me recebeu de braços abertos. Juntos, navegamos pela teia emaranhada de luto, raiva e esperança. Cada sessão era um passo em direção à cura, aprender que a dor não precisa me definir e que o perdão pode começar de dentro. Minha irmã Maia permaneceu ao meu lado, me segurando nas noites em que as lágrimas não paravam. Amigos como Ana me lembraram que eu não estava sozinha, que minha história não tinha acabado. Eles se tornaram o cor de força que eu não sabia que precisava. A jornada não foi linear. Alguns dias pareciam um progresso, outros, como um retorno a velhas feridas. Mas cada momento, cada respiração, era a prova de que eu estava avançando, em direção ao amor próprio, à clareza, a um futuro que eu poderia construir sem esperar pela promessa de outra pessoa. Comecei a estabelecer novas metas, não apenas sobre amor ou casamento, mas sobre quem eu queria ser. Comecei novos hobbies, abracei antigas paixões e abri meu coração para possibilidades além da dor. Aprendi que, às vezes, perder alguém que você pensava ser seu para sempre, na verdade, abre espaço para algo ainda melhor. Esta história não é mais só minha. É uma jornada compartilhada por qualquer pessoa que já tenha enfrentado a escolha angustiante entre se agarrar e deixar ir. E se você está ouvindo agora, sentindo o peso da confiança quebrada ou de futuros incertos, saiba disso, sua cura começa com você. Sua força está esperando para ser descoberta. Das cinzas de um amor de 6 anos, eu renasci, não apenas como alguém que sobreviveu, mas como alguém que aprendeu a prosperar. E o futuro, embora desconhecido, agora parece uma história que estou pronta para escrever. Obrigada por estar comigo em cada capítulo. Compartilhe seus pensamentos, suas próprias histórias e vamos nos apoiar. Porque, às vezes, os começos mais bonitos vêm depois dos finais mais difíceis.